O meu primeiro contato com psicodélicos foi, na realidade, uma sessão de ayahuasca que eu busquei quando eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, que foi um processo de adoecimento do meu pai. Ele teve câncer. É engraçado, porque eu fui atrás dos psicodélicos por um motivo assim de, quero melhorar o que eu tenho, achando que o que eu tinha já era saudável e estável, enfim, era uma base boa. Então, eu comecei a ver que eu tinha problemas não resolvidos, que eu tinha ideias erradas sobre a vida, sabe? Eu estava na residência de psiquiatria, no R2, indo para o R2, aliás, que é o segundo ano da residência, e meu primeiro ano eu fiquei muito insatisfeito de acompanhar pacientes, ver uma melhora muito débil, quando melhora, me sentia muito limitado com o arsenal terapêutico que a gente tinha disponível, né, os psicofármacos tradicionais, e ficava angustiado, meu Deus, como eu não consigo ajudar essas pessoas como eu gostaria. Minhas ideias mais boas também chegaram das umas experiências psicodélicas. Na verdade, muitos voluntários eles descrevem que após a experiência com o DMT, né, um psicodélico, eles se sentiram mais sãos mentalmente e não insanos, mais sãos. Isso daí para mim é muito interessante. Então você vai ter uma oportunidade para ver o mundo e sua experiência, a realidade, de um jeito que você nunca tem considerado. Nos contextos certos, eu acho que tem um grande potencial de ajudar pessoas, curar pessoas. A experiência psicodélica pode alterar a percepção da realidade do sujeito. Então, pensa, né, qual o potencial disso para a mente de alguém que está ali muito engessadinho, né? Faz questionar, né? Interessa quem? Pessoas questionando. A vida é psicodélica, né? Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. Bom, na verdade, assim, acho que a vida toda a gente ouve falar sobre psicodélicos, né, de alguma forma. Seja sobre LSD em filmes, né, os cogumelos que nunca pode encostar neles e tudo mais. Muita gente, quando eu falo que eu trabalho com psicodélico, diz que eu não tenho cara de quem trabalha com psicodélico, né? Porque geralmente as pessoas que trabalham ou que usam, né, psicodélicos, elas são mais associadas a pessoas que têm um estilo de vida mais alternativo, né, uma maneira de viver um pouco diferente da minha. É interessante porque, de maneira geral, a população entende que era essa percepção que eu tinha antes de trabalhar com os psicodélicos, que são substâncias muito agressivas, porque como gera uma alteração de cognição muito forte, né, a gente tende a associar isso, essa alteração cognitiva, com algo muito danoso, e que na verdade não é. Ele é um alucinógeno que vai te deixar louco pra sempre, não sei o quê. E a gente sabe que não é bem assim, né? A ciência nos conta que não é bem assim. Essas substâncias elas já existiam, né? Antes. Eu acho que é bom lembrar que antes desse uso que a gente tem, digamos, mais clínico, já é um fenômeno que é assim, tem milhares de anos. Eles foram usados por diferentes culturas em diferentes formas. A ayahuasca na Amazônia, os cogumelos no México, o peyote, o cacto nos Estados Unidos e no México. Quando tem a síntese do LSD, então a gente tem, digamos, o começo dessa ciência psicodélica. Precisava-se de um nome para essa classe de substâncias. Psico remete à psique, à alma, tem diferentes traduções. O delos significa manifestar ou revelar. Tá, então, o psicodélico seria, em grego, manifestação da mente. A ideia era diferenciar do termo alucinógeno. Quando a gente fala de psicodélicos, geralmente a gente está se referindo ao que a gente chama de psicodélicos clássicos. Eles são 4. A mescalina, presente em alguns cactos. Um negócio glicérgico, LSD. A psilocibina, que está no cogumelo. E a DMT. A DMT é dimetiltriptamina, presente na ayahuasca, na jurema, em vários outros seres.
Quando a gente pensa em substâncias como psicodélicos, elas trazem uma fenomenologia da experiência muito distinta. Então não é algo que vai te dar aquela satisfação da dopamina, de isso tá massa, de que tô ligado, de que vou buscar, eu tô muito bem. Muitas vezes não vai nem eu tô muito bem, vai pro quem sou eu. Você fica muito consciente. É diferente de quando você consome o álcool, por exemplo. Quando você toma álcool, você fica muito embriagado, você não sabe muito bem as decisões que você tá tomando, você tá muito, sabe, tipo assim, muito jogado, assim. Quando você toma algum psicodélico, você fica mais sóbrio, parece. No sentido de estar atento, de estar prestando atenção, de estar focando no presente, no momento do agora. Claro que existe sempre o risco de você ter uma experiência um pouco mais difícil, né? O que a gente chama de bad trip, seria uma experiência mais desafiadora. Idealmente, a gente tenta minimizar ao máximo o risco de que isso aconteça, tendo algumas medidas. Então, uma é conhecer os efeitos, se informar sobre a substância, o tempo que dura, não usar sozinho, ter alguém de confiança, estar preparado. De maneira geral, ter conhecimento sobre o que pode se passar. Os psicodélicos clássicos, ao meu ver, são substâncias mais seguras, porque são substâncias que não causam dependência. Simplesmente não é um mecanismo neurobiológico que é o mesmo que é causado por outras substâncias que geram dependência. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes a pessoa, depois de uma experiência psicodélica intensa, ela não quer saber disso por um bom tempo. Talvez nunca mais na vida. Nos estudos mesmo, às vezes a gente pergunta, você gostaria de repetir essa experiência? Algumas pessoas vão falar, sim. Daqui a quanto tempo? Ah, talvez daqui a 1 ano. Ah, talvez daqui a 1 mês. Ah, não, tô bem. Não tem nenhum impacto nocivo do ponto de vista fisiológico. Eles não afetam, enfim, não tem dose letal, não afetam a saúde física. Claro que eles podem ter um impacto psicológico, mas em termos fisiológicos elas são quase que, enfim, não tóxicas. Se sabe que é um uso seguro, que não há risco de morte, ao mesmo tempo não é um uso que pode ser feito de qualquer forma. Quando houve intercorrências negativas com psicodélicos, foi ou porque eles foram misturados com outras substâncias ou em settings não seguros. Então, por exemplo, em festa, onde você não tem controle sobre seu ambiente, aí você pode ficar perdido, pode perder a orientação, pode ter ansiedades. Eu acho que, como qualquer substância, existem contraindicações. Então, elas são contraindicadas em alguns transtornos, né, como esquizofrenia, até o transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar, mania, algum tipo de psicose, ou até mesmo pessoas que têm parentes de primeiro grau, que tenham algum tipo de transtorno como esse, porque elas podem desencadear uma crise. By the mid-1950s, LSD research was being published in medical and academic journals all over the world. It showed potential benefits in the treatment of alcoholism, drug addiction and other mental illnesses. Então, houve todo um impacto no início dos anos 60 nesse campo psicoterapêutico. Só que naquele momento foi mais importante uma ação política de que realmente os estudos que estavam sendo promovidos e que vinham mostrando os benefícios. Então eles foram proibidos e aí passou um tempo aí esquecidos e banidos. Então essa proibição não foi uma proibição baseada em evidências, né, científicas de que essas substâncias elas estavam causando algum prejuízo à saúde, por exemplo. Foi o resultado de um cenário político específico dos anos 60, no qual havia um enorme movimento juvenil, estudantil, popular contra a guerra do Vietnã e contra a política oficial do governo dos Estados Unidos. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. Well, I'm terribly frightened by the problem of LSD. There is nothing smart, there is nothing
grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools. Anyone who would engage in this or indulge in this is just a plain fool. Essa mitologia do pânico moral está ligado à desinformação. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. As peças publicitárias, as manchetes jornalísticas, tudo que saía na mídia era sempre muito extremo, assim, né? Era sempre uma coisa muito alarmante. Foi feita uma campanha muito grande e essa herança existe até hoje. Todos os dedos onde estão? E como é que droga pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe? Como eu virei zumbi? É assim, ó. Eu não aparento tá tão mal, né? É que são substâncias que fazem com que você questione a tua realidade social e você se mobilize nesse sentido, né? Você vai, você volta, tem uma outra percepção, percebe que aquela realidade social ela não é dada, ela é construída. Se ela é construída, tu tem um papel nessa construção. E isso foi o que na época tornou os psicodélicos e consequentemente quem os usava um alvo, porque não se queria esse questionamento, essa contracultura, como foi chamado, né? America today is an insane asylum. The American people are completely hung up on material acquisition, on power, on war making. It's an insane asylum over here. É a própria ideia de se alistar no exército e lutar uma guerra que não é sua, por exemplo, que é o que aconteceu na década de 60 na Guerra do Vietnã. Muitos jovens ali tinham experiências psicodélicas e falavam, mano, eu vou pegar numa arma e no outro lado do mundo matar um irmão meu só porque ele nasceu em outro lugar, por causa de dois velhos brancos que estão se brigando. Nem fudendo que eu vou fazer essa merda, eu quero que se foda. E olha como isso era perigoso pro governo americano. Extremamente perigoso. Tão perigoso que eles precisavam contar pras pessoas que era o contrário. Que na verdade não, que ia fritar o seu cérebro, que ia fazer você se jogar do prédio, que ia fazer você querer violentar outras pessoas. Esse era o argumento. O mundo ele vive de guerra, o mundo ele vive de conflito. Os Estados Unidos ele se sustenta vendendo arma. Cara, imagina se essa galera começa a olhar e falar, não vou não, quero cuidar da minha família, quero ficar aqui com os meus. Eu não vou na sua guerra, eu não vou lutar por petróleo, não vou lutar por isso, não vou lutar por aquilo. Você pegou pesado, a gente estava falando das drogas, né? Vou falar um pouquinho de cada uma, ver a sua relação. Maconha, que hoje é uma questão no mundo, né? Ah, você vai falar de maconha? Eu pensei que você fosse falar de café, Coca-Cola, açúcar, álcool. Você realmente acha que o Estado, quando ele proíbe uma droga, ele está preocupado com você? As proibições não se dão por razões científicas ou médicas, não. As proibições das drogas se dão por razões políticas. O modelo atual de perseguição às drogas acaba sendo uma recompensa para o tráfico. O alto lucro do tráfico, que faz desse mercado ser um dos maiores do mundo, ele é um resultado especulativo de um aumento artificial do preço devido à repressão na oferta. Se a gente for olhar para a história do proibicionismo, começando aí com a lei seca dos Estados Unidos, né? Aí eu acredito que final dos anos 20, comecinho dos 30. Eles proibiram o álcool. O que aconteceu? Continuou existindo o álcool clandestino, muito mais caro, muito mais adulterado, muito mais morte por causa de álcool. Piorou muito o crime organizado, piorou muito o consumo de álcool e piorou muito as mortes relacionadas ao consumo de álcool. A existência da proibição acaba sendo um mecanismo que incentiva a hipertrofia do lucro. Ou seja, os primeiros a quererem que a proibição continue são os beneficiários, que no caso são os grandes traficantes. Não os distribuidores, enfim, de favelas ou bairros pobres, mas os grupos ligados a empresários, fazendeiros, banqueiros, a lavagem do dinheiro. O filho de uma desembargadora de justiça de Mato Grosso do Sul conseguiu habeas corpus para ser transferido para a clínica particular, apesar de ter sido preso com 130 quilos de maconha.
4 policiais civis foram presos no Rio de Janeiro, suspeitos de negociar com traficantes 16 toneladas de maconha que haviam sido apreendidas. O caso do sargento da aeronáutica que traficava cocaína em aviões da FAB. O analfabeto, jovem, em torno de 18 anos, preto ou pardo, a chance dele, com uma quantidade ínfima, ser considerado traficante é gigantesca. O branco, mais de 30 anos, com curso superior, ele precisa ter muita droga no momento com ele para ser considerado traficante. O outro elemento que torna a proibição politicamente útil é poder ter um pretexto para a repressão das camadas mais pobres da população. Tá revoltado aí? Que é o quarto enquadro que eu levo nesse... Tem cara de ladrão, tu vai ser enquadrado 10 vezes, você tá escutando? Eu tenho cara de ladrão, não é isso? É. Muito mais fácil criminalizar o crack, você lidar com esses dependentes de uma forma excludente, do que você entender aquele abuso daquela substância como um problema de saúde, como um problema de saúde pública, e você tentar lidar com aquelas pessoas de uma forma humana. É muito mais fácil criminalizar elas, porque quando você criminaliza alguém como um usuário de drogas, como um viciado, como um dependente, você despersonaliza aquela pessoa, que é o porquê a gente chama cracudo, né? Mas o que é um cracudo, né? Não parece uma pessoa. Parece um ser, parece um zumbi, parece uma coisa que tá ali. A gente quer que as pessoas que abusam de substâncias parem de abusar de substâncias, mas não adianta seguir do jeito que a gente tá fazendo. Não adianta. A proibição acabou por obstaculizar, por impedir, por tornar impossível uma pesquisa oficial no âmbito universitário, acadêmico, científico. Então, durante praticamente 30 anos, desde os anos de 66, quando começa a ser proibido nos Estados Unidos, que essas drogas vão se tornar clandestinas. E quase toda a pesquisa que é feita a partir de então é uma pesquisa subterrânea, uma pesquisa que não está oficializada. Essa mudança de paradigma, ela começou agora. Researchers at Johns Hopkins Medicine are working with psilocybin, the psychedelic substance found in those magic mushrooms, to help break addictions like smoking. Oregon has become the first state to issue a license for a magic mushroom therapy treatment center. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizam um estudo com o chá da ayahuasca. Magic mushrooms, along with psychotherapy to reduce alcohol abuse. A substância de uma planta da caatinga está sendo estudada contra quadros graves de depressão. Mas essa nova classe de substâncias, na verdade, não é tão nova assim. São substâncias que a gente já conhece há muito tempo. Algumas delas há milênios. Eu estou falando, sim, dos psicodélicos. Então, a sociedade, aos poucos, está começando a compreender os psicodélicos de uma maneira um pouco distinta. Mais recentemente, de cerca de 10, 20 anos para agora, vem se tornando novamente possível a realização de pesquisas oficiais em várias instituições acadêmicas nos Estados Unidos, na Suíça, até mesmo no Brasil. Então, o grupo da gente trabalha com psicodélico há mais de 10 anos. Iniciamos com o estudo da ayahuasca. Esse primeiro trabalho ele tinha como objetivo entender os efeitos agudos do chá. Né? O que é que acontece no cérebro quando a pessoa está sob o efeito dessa substância. Num segundo momento, o nosso grupo passou a ter interesse também em investigar o potencial terapêutico da ayahuasca. Um ensaio duplo cego, placebo controlado. Esse tipo de ensaio é o que é considerado o padrão ouro da indústria farmacêutica para quando você está testando uma nova medicação. Pode puxar. O que é que a gente encontrou de resultado, né? A gente encontrou que a ayahuasca ela tem um efeito antidepressivo rápido. O início dos efeitos acontece já um dia depois da administração da ayahuasca. E se mantém, né, os pacientes mantiveram essa melhora por 7 dias. Esse foi o primeiro ensaio desse modelo, né, o ensaio duplo cego randomizado placebo controlado, a ser realizado com um psicodélico para depressão resistente a tratamento. Então, aqui nós fomos o primeiro grupo do mundo a fazer esse tipo de estudo. Então, foi um estudo de impacto mundial.
penso que os efeitos terapêuticos podem ter aí algumas frentes para eles operarem, né? Os psicodélicos, diferente do que a maioria das outras drogas, tem esse impacto de enfraquecer essa parte do cérebro que é mais fixo, mais rígido. Na verdade, não é uma parte, é uma rede, que se chama rede do modo padrão, em inglês Default Mode Network. Então, a maioria das experiências psicodélicas e com certeza todos os psicodélicos clássicos estão enfraquecendo por um tempo curto esta rede no cérebro. Se observa que aquele padrão repetitivo e restrito, ele se desintegra e existe um novo padrão que é formado de conexões com diferentes áreas do cérebro. Inevitavelmente, né, isso aí pode estar associado a uma questão de maior criatividade ou, no caso dos pacientes, a reinterpretação de algum trauma, né, já que novas conexões são formadas. Eles são muito olhados para serem pesquisados para tratamentos de dependência química justamente por isso, porque eles conseguem dar para o paciente uma oportunidade dele dar um passo atrás daquele hábito. Às vezes as pessoas acham que o psicodélico ele necessariamente vai te levar para uma jornada para puta que pariu do seu inconsciente que você vai voltar. Pode ser que sim, muitas vezes sim, mas às vezes a experiência transformadora com psicodélicos ela é sutil, ela só muda um pouquinho a sua visão sobre uma coisa, ela só diminui um pouquinho a sua defesa e faz você enxergar as coisas de outro jeito. Ah, tá bom, beleza, eu vou tomar LSD, não vai me matar, eu não vou ficar doente, eu não vou ficar isso, mas e se eu perceber que eu sou um cuzão? E se eu descobrir que, na verdade, tudo que eu achava que era verdade era mentira? Eu acho que eu sou sendo o bonzinho da história, mas na real que eu sou o cuzão da história. Tá ligado? Dá medo, dá medo. É um pulo de paraquedas. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso? Os tratamentos psiquiátricos são insuficientes. Muitos funcionam, evidentemente, uma boa parte dos pacientes respondem às medicações tradicionais, como antidepressivos, mas existe uma boa parcela da população que não responde. Eu acho que quando a gente fala de expandir o arsenal terapêutico, essa é a ideia. Alguns pacientes vão responder, outros não. Então, é melhor que você tenha mais ferramentas para utilizar e saber indicar para quem vai utilizar, para quem vai se beneficiar. Os tratamentos convencionais e os tratamentos propostos como psicodélicos dentro da saúde mental são completamente diferentes. Que são experiências pontuais, né? A pessoa não tem que tomar todo dia para o resto da vida, como a maioria dos remédios psiquiátricos. O que me parece muito interessante, que hoje em dia a gente vê quem às vezes começa antidepressivos, algumas vezes melhora, mas nunca mais sai. Eles não simplesmente anestesiam, mas eles abrem uma nova perspectiva. Eu acho que aí está o potencial que essas substâncias podem trazer, principalmente para a psicoterapia. Não se trata de uma panaceia universal que, eu vou tomar aqui, isso aqui vai curar todos os meus males. Não. Falam que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Então eu acho que a mesma coisa é válida para psicodélicos em geral. Não é um milagre, não serve para todos, mas para muitas pessoas vai ter um resultado tão impactante, significativo, que nenhum outro medicamento teve, e aquilo pode ser o diferencial para a pessoa viver na prática. Enquanto psicólogos, a gente aposta, né, que de fato é preciso não só o uso de uma substância, né, ali que tem um potencial de mudança de percepção da realidade, mas realmente um trabalho interno. Não sei. Não aconteceu. Outra, não sei. Por que não, pensando em pessoas saudáveis que não têm nenhuma condição de saúde, de fato, buscar os psicodélicos como uma via mesmo de autoconhecimento?
Todo mundo tem uma questão ou outra emocional. Pode fazer com que eu resolva me alimentar de uma forma diferente, ter hábitos de vida diferentes, tudo vai ser terapêutico. Existem várias aplicações possíveis para os psicodélicos, tanto na clínica quanto também no dia a dia. Na origem do LSD, por exemplo, ele foi muito influente em vários cientistas que tiveram prêmios Nobel porque a substância ajudava a sua concentração, a sua abstração, a sua capacidade criativa. Aqui no Brasil a gente sabe que a ayahuasca ela é utilizada há várias décadas, podemos dizer assim, em ambientes religiosos. Arte e música, acho que, claro, as artistas usaram desde muito tempo, né? O Steve Jobs, acho que é um exemplo legal de uma pessoa que era do movimento hippie e acabou criando tudo que a gente conhece hoje de iPhone, hoje em dia. O computador pessoal, várias noções de interface gráfica iniciais saíram de experimentos dele. Isso é muito bacana. Mas sabe por que é muito difícil eu descobrir, eu falar uma coisa assim, cabalmente, isso veio de psicodélico? Porque é indistinguível, porque é como se não tivesse lá. Você usar psicodélico, você não deixa de ser a pessoa que você é. Você não deixa de ser um ser humano pensante. Você não vai... Por mais que você tenha ideias super criativas, você evolua e você mude de personalidade, você precisa estudar, o seu conhecimento precisa estar na sua cabeça para você chegar nessas ideias. Pode ser muito forte para aumentar a criatividade. Quanto tem, né? Acho que uma pessoa que não tem criatividade, os psicodélicos não vai ajudar ele para ter uma criatividade muito grande. Os psicodélicos, eles são tão multifacetados, né? Eles têm usos para artes, para audiovisual, para entretenimento, para estudo, para pesquisas, terapias, que eu acho que a gente vai acabar tendo várias coisas que vão poder ter psicodélicos junto, né? Falar sobre drogas é complexo. É uma coisa que você precisa estudar muito para conseguir fazer uma comunicação segura sobre drogas, porque senão é muito fácil cair no mesmo armadilha proibicionista, que é a armadilha da pseudociência, a armadilha do fato pela metade, a armadilha de que é mais ou menos assim. Pesquisa psicodélica, apesar do hype que está tendo agora, não está sendo fácil ainda. Acho que existe um grande entrave porque essas substâncias são substâncias proscritas, né? São substâncias ilegais. Torna o processo muito longo, burocrático, o programa não aprova, os orientadores não têm interesse, não querem se envolver com esse assunto e o estigma que ainda existe relacionado aos psicodélicos. O Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade foi muito receptivo. Nós apresentamos argumentos, mostramos ciência, mostramos artigos, falamos, temos vontade de estudar isso, esses daqui são os riscos, esses daqui são os benefícios, como a gente vai minimizar os riscos, como que a gente vai maximizar os benefícios, qual que é o objetivo da pesquisa, qual que é o interesse científico nisso, qual que é o interesse para a população. Muito fácil, porque a gente argumentou com base em argumentos, em lógica. E eles falaram, ok, tá bom, fui convencido. Mas quando a gente tem que falar com organismos, com instituições que não se pautam pela lógica política, por exemplo, aí é muito mais difícil, porque aí as regras não são a lógica, então é muito difícil. Você apresenta um artigo científico e ninguém liga. Eu acho que agora a gente tem um longo caminho pela frente de reverter tudo o que aconteceu no último século. A gente já está revertendo isso com a ciência, né? Com estudo, com pesquisa, com bastante conteúdo, bastante artigo saindo. Isso está começando a acontecer. Mas a comunicação é extremamente importante nesse papel, porque eu vejo como uma ponte mesmo entre o laboratório, né, entre a galera da pesquisa e as pessoas que vivem a vida. A pessoa que está no estudo, a pesquisadora, o pesquisador que estão no laboratório, eles são os heróis. A gente é só o mensageiro, né? A gente só está tentando passar a mensagem. Assim, é um trabalho foda, de formiguinha, não tem um conglomerado de mídia antiproibicionista ajudando a gente.
É gravando um documentário, é fazendo um podcast, é falando isso, e é ficando próximo dos pesquisadores, entrando em contato com o trabalho deles, conseguindo traduzir o trabalho deles para outras pessoas que não vão ler um paper, não vão ler um artigo científico. É você conseguir traduzir o que está acontecendo ali naquele cenário para essas pessoas. Então eu acho que é muito importante, né? Da mesma forma que a comunicação ela ajuda a gente a criar dogmas, ela também ajuda a gente a destruir esses dogmas, né? As psicodélicos, como cogumelos, têm uma história muito longe, né? E vai ter um futuro muito longe. Quando ainda tem animais no planeta, vai ter psicodélicos. Like a falling star, I fall apart, yet the ray remains the same. And all the world